Bom, pessoal, continuando aqui nossa análise de Lucas, o capítulo 5 tem algumas coisas que eu já mostrei na análise crítica. Então o que eu já mostrei eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, senão vai ficar meio repetitivo, redundante. Eu vou mostrar outros pontos aqui interessantes. Vamos começar aqui com a pesca milagrosa, do capítulo 5. Lucas relata, que Jesus faz um milagre com Pedro, fazendo ele pescar mais do que o normal. Ele manda ele lançar as redes, aí Pedro pesca um tantão de peixe, Relato esse, que segundo João, foi após a ressurreição de Jesus. E segundo Lucas, foi no chamado dos primeiros apóstolos, o que não coincide também com os outros sinóticos, porque Mateus e Marcos não mencionam isso daqui. Mas Lucas usa essa narrativa para dizer que foi esse sinal que fez Jesus chamar os primeiros discípulos, Só que segundo Lucas, foi no começo do ministério. Aqui, E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que iam quase a pique. Esse milagre que Lucas relata aqui no comecinho do ministério de Jesus, ele só é relatado depois em João, que é o quarto evangelho, mas no final, naquele capítulo que seria um adendo, e no final quando Jesus já está ressuscitado. Jesus disse: filhos, tende alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Aí ele fala: lançai a rede para que o lado direito do barco e achareis. Lançaram e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Aí os outros discípulos foram com o barco, porque eles não estavam distante da terra, e levantando a rede cheia de peixes. Aí disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Aí Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Então fica confuso isso daqui, se a gente fosse tentar harmonizar os evangelhos. Quando que se deu essa pesca milagrosa? Foi no começo do ministério de Jesus ou foi só no final, depois dele ressuscitado? Então tirem aí suas conclusões, tá bom? Aí quando Jesus faz essa multiplicação, segundo o autor de Lucas, Pedro se espanta. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Só que Jesus só apelida Simão de Pedro mais para frente, no capítulo seguinte de Lucas. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro. Então é curioso, que ele só chama Simão de Pedro, que é tipo um trocadilho, que é Kefas, que é pedra, no capítulo seguinte. Mas aqui no capítulo 5, ele já está aqui, Lucas descrevendo Simão como Simão Pedro. E também é estranho esse espanto de Simão Pedro, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Também Lucas não deixa muito claro, por que Pedro agiu dessa forma. Aí vem aquela famosa frase, que Joséfo atribui a Vespasiano, quando Jesus fala assim: de agora em diante serás pescador de homens, Isso aqui eu já tenho um videozinho aqui nesse canal, que é daquela teoria lá dos Flavianos, tá? Que está num dos escritos de Joséfo. Quem quiser, dá uma procurada aí. Aqui outra coisa curiosa nesse relato que chama a atenção, que eu estava observando, é a questão de leprosos na cidade, que ele fala assim: e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Eu peguei até um resuminho aqui para vocês entenderem, que a lepra, também conhecida como lepra ou mal de Lázaro, antigamente a enfermidade era associada ao pecado, à impureza e à desonra, por falta de um conhecimento específico. Eles não tinham ciência naquela época. A hanseníase, como é chamada hoje pela ciência, era muitas vezes confundida com outras doenças, principalmente as de pele e venéreas, que tem doenças que deixam manchas na pele, como aquele vitiligo, por exemplo. Daí o preconceito em relação ao seu portador. A transmissão da doença pressupunha um contato corporal, muitas vezes de natureza sexual e, portanto, pecaminoso. Narrativas religiosas associam as marcas na carne aos desvios da alma. Eram os sacerdotes e não os médicos que davam o diagnóstico. No Velho Testamento, por exemplo, o rei Uzia, ele foi punido por Deus com a doença, por ter realizado uma cerimônia exclusiva aos sacerdotes. Mesmo sendo rei, teve que morar numa casa isolada, mesmo sendo rei, porque a lepra era terrível, e não foi enterrado no cemitério dos soberanos. Já no Novo Testamento é marcante o episódio em que Cristo limpa o leproso. Quando não eram enviados para leprosários, eles eram excluídos da sociedade. Ou seja, os leprosos, como a lepra era uma doença que assustava, eles eram afastados. Inclusive tinha leprosários até no Brasil, até alguns anos atrás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tinha vários leprosários. Os doentes não podiam entrar em igrejas, tinham que usar luvas e roupas especiais,
carregar sinetas ou matracas que anunciavam sua presença. E para pedir esmolas, precisavam colocar um saco amarrado na ponta de uma longa vara. Não havia cura e ninguém queria um leproso por perto. Então é curioso, né, que o contexto histórico da lepra, ela sempre foi uma doença que mantinha as pessoas isoladas, né? E o Novo Testamento, a gente vê frequentemente nessas aparições de leprosos assim nas cidades. O que é estranho, né, que acredita-se que esse evangelho foi escrito por Lucas, e segundo acredita-se, Lucas era um médico. Então, como médico, ele deveria saber disso. Mas é curioso que o Novo Testamento parece que ignora, né, esse contexto histórico e coloca sempre os leprosos na cidade. Tem até uma citação de Mateus que fala assim: estando ele na casa de Simão, o leproso. Então, muito curioso nessa. Até os judeus messiânicos tentam dizer que ali não é leproso, ali era o oleiro, que a palavra seria outra em aramaico, não sei o que, porque não era comum leprosos na cidade. Então, analise aí e tirem suas conclusões, né? Porque aqui, segundo o relato de Lucas, ele estava na cidade, tá bom? Lucas aqui também altera o nome de Mateus para Levi, né? Aqui a igreja tenta dar uma harmonizada, não é tão grave, mas é que Mateus falou que era um homem chamado Mateus, na alfândega, e Lucas falou que era um publicano chamado Levi. Por quê? Não sei, aí pode ser só uma variação do mesmo nome. Agora aqui outra coisa bem curiosa que tem nesse capítulo 5 é o seguinte: Lucas nos informa que os discípulos de Jesus não jejuavam, como os discípulos de João. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações? Então os discípulos de João Batista oravam, jejuavam, né? Eram pessoas que eram bem rigorosas, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem, ou seja, eles não fazem jejum e oração. E isso é confirmado pelos sinóticos. Marcos diz claramente, e não jejuam os teus discípulos. O mesmo que você vê em Mateus, os teus discípulos não jejuam. Então, está bem claro aqui para todo mundo que os discípulos de Jesus não jejuam. Beleza? Até que eu acho que não tem nenhuma discordância. Só que aí tem um problema aqui nessa questão aqui. Porque primeiro Jesus defende o fato deles não jejuarem. Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Eu já até expliquei isso aqui no outro vídeo. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, que é Jesus. Então eles jejuarão naquele dia, ou seja, não tem nenhum problema eles não jejuarem. Então eles não jejuavam e Jesus ainda defende o não jejum deles. Beleza. Mas só que segundo Marcos, que é o relato mais antigo, o não jejum dos discípulos de Jesus era a causa deles não conseguirem expulsar demônios. Inclusive é omitido por Lucas isso daqui, que Marcos diz assim, que pedindo para os apóstolos expulsar um demônio, eles não conseguiram. Aí eles perguntam em particular para Jesus: mestre, por que não podemos nós expulsar, né, aquele demônio? Aí Jesus responde: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Só que o Jesus está dizendo que eles não podiam expulsar porque eles não faziam jejum e oração, mas ao mesmo tempo o próprio Jesus defendia que eles não faziam jejum e oração. Então como é que fica isso daqui? Meio confuso, né? Será que é por isso que Lucas é o único evangelho que omite isso daqui de Marcos? Justamente porque ele percebeu que ia ficar meio contraditório. O próprio Jesus defende que eles não jejuassem e não orassem porque o noivo estava com eles, mas aí quando eles não conseguem fazer uma expulsão de um demônio, Jesus fala, porque esse demônio só sai com jejum e oração, coisa que eles não faziam e era apoiado por Jesus. Então fica meio complicado isso daqui, né, pessoal? Então tá aí, mais um capítulozinho de Lucas. Analise aí e tirem suas conclusões. Só lembrando que a gente está falando de Lucas, eu fiz um vídeo sobre o proto-evangelho de Tiago, né, o evangelho da Natividade. Quem quiser pode ler aí na internet, ele é digitalizado hoje em dia. E talvez esse evangelho tenha servido de base, tanto para Lucas quanto para Mateus, tá? Porque aquilo que Lucas e Mateus nos informam, a gente tem muitos paralelos nesse evangelho. E ele era aceito por alguns pais da igreja, como Clemente, Irineu, etc. E é curioso, né, esses paralelos, né, que são histórias que elas destoam em alguns pontos, mas são semelhantes em outros aos sinóticos, tá? Quem quiser tá na lista lá só para membros também, tá? O vídeo, tá bom? Paz a todos.